Olá pessoal, então vamos dar início à nossa aula de número 2, né, referente aí à nossa disciplina, que é a disciplina de sistemas de energia eólica. E basicamente nessa aula de número 2, vamos dar continuidade a algumas características estudadas, analisadas na nossa aula 1, como por exemplo a questão de conhecer mais essa geração de eletricidade através aí da energia eólica. Além disso, compreender o processo de geração, né, de eletricidade em um sistema eólico, comparar esse mercado eólico, tá? Para que dessa forma, então, a gente possa conhecer um pouco mais, né, todos os parâmetros que constituem aquilo que a gente denomina como sendo o mercado eólico, tá, ok? Então, dando continuidade, na aula 1, estávamos falando que as turbinas, elas podem ser classificadas, elas podem ser divididas em dois tipos. Então, a gente tem a turbina de eixo vertical e temos a turbina de eixo horizontal. Na nossa última aula, né, fizemos uma comparação de algumas características, de alguns parâmetros, e dessa forma, a gente tem que entender que as turbinas eólicas, né, de maior porte, elas são consideradas mais eficientes e são organizadas em grandes parques eólicos, né? Portanto, elas são capazes de fornecer grandes volumes de energia para o meu sistema elétrico. Nos últimos anos, né, segundo alguns trabalhos retirados da nossa literatura, tem-se observado um crescimento considerável na instalação de parques eólicos na costa marítima. Isso também é conhecido, isso também é classificado como, né, tecnologia offshore. Né? Então, o que seria essa representação? Toda atividade realizada em alto mar, né, ou em áreas costeiras afastadas da terra firme, tá? Logicamente que isso foi possível, né, devido ao grande potencial dessas regiões. Já as turbinas de menor porte, por sua vez, elas são utilizadas em residência, na parte de telecomunicações e até mesmo no bombeamento de água. Uma outra observação, né, que temos que levar em consideração é que em sistemas menores é comum o uso de soluções híbridas. O que são essas soluções híbridas? São, na verdade, né, a gente vai denominar que soluções híbridas nada mais é do que a combinação de turbinas eólicas com outras fontes de energia renováveis ou não renováveis. Então, por exemplo, solar, diesel, gás natural, entre outras, em redes elétricas, né, locais e normalmente de pequeno porte. Então, quando a gente fala desses sistemas, né, híbridos, a gente tem que pensar, tem que relacionar, né, a adoção desses sistemas, especialmente aí, como sendo algo vantajoso em regiões isoladas ou com uma infraestrutura elétrica limitada. Por quê? Porque dessa forma eles permitem uma maior qualidade no fornecimento de energia, quando então eles combinam fontes intermitentes, como é o caso da eólica e da solar, que estávamos analisando na aula 1, com fontes despacháveis, como é o caso aí de geradores a diesel ou gás. Então, a adoção de sistemas híbridos tem como finalidade, tem como objetivo melhorar a estabilidade da rede local. Então, essa é a principal aí função. Olhando aí basicamente então para a nossa energia eólica, o que a gente tem que relembrar? Que ela tornou-se a segunda maior fonte de abastecimento, ultrapassando as termoelétricas, principalmente, né, quando a gente observa aquele gráfico de oferta interna de energia por fonte. Além disso, né, a gente tem uma expansão da energia solar, tá? Que ela vai apresentar também um crescimento exponencial. Analisamos algumas características na aula 1, e a gente tem também que observar que temos, né, um aumento significativo do uso de energias sustentáveis em todo o mundo. Isso, né, se deve basicamente ao processo de descarbonização e ao processo, né, ao qual estamos analisando, que é a transição energética. Além disso, né, o sistema integrado de eletricidade,
ele vai se adaptar, né, à incorporação dessas novas fontes renováveis, como a gente vai estudar ao longo da nossa disciplina. E a partir disso, as fontes renováveis, elas são em geral instaladas próximas às regiões consumidoras, cujo objetivo realmente é otimizar essa distribuição de energia, tá? Então, normalmente falar de fonte renovável é falar dessa localização estratégica. Aí eu coloquei para vocês um complemento, que é o seguinte: a energia eólica, ela tem se destacado como uma das fontes aí, né, que mais cresce no mundo. A gente observou nos gráficos retirados, né, por exemplo, na Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, regiões como o Nordeste brasileiro possuem um fator de capacidade elevado. Muitas áreas, né, com potencial eólico estavam historicamente fora do eixo industrial do país e agora recebem infraestrutura, renda e investimento devido a esse crescimento, a essa expansão da energia eólica. Falar de energia eólica é também comentar a questão da integração com outras fontes, né? A eólica, ela é essencial em sistemas híbridos, como a gente acabou de mencionar anteriormente, portanto, ela trabalha em conjunto com a solar e com a questão do armazenamento, para que então a gente possa garantir segurança energética. Lembrando da nossa aula 1, falamos muito da questão da intermitência. Falar de eólica, falar de solar é falar de intermitência. O que significa essa intermitência? É falar de variação da intensidade dos ventos, no caso, por exemplo, da eólica, e essa variação da intensidade dos ventos exige, né, soluções aí de armazenamento, tá bom? Só uma informação aí importante para que vocês possam entender esse contexto de crescimento da energia eólica. Eu trouxe aqui, né, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, com base aí no ano de 2024, que nesse ano, né, de 2024, houve um acréscimo total de 10,9 gigawatts, né, de potência instalada. Ou seja, desses 10,9, cerca de 51,87% é referente à participação da energia solar fotovoltaica e cerca de 39,26% é referente à participação da energia eólica. Então isso representa, né, números expressivos quando a gente olha para esse crescimento dessa capacidade instalada no nosso país. Aqui temos a evolução histórica, né? Vocês vão começar a observar que o uso da energia eólica não é apenas, né, no momento ao qual estamos aí vivendo, né? Então é algo histórico, é algo, né, por exemplo, desde meados de 1886 e assim por diante. Então eu vou demonstrar para vocês um pouquinho, logicamente de forma resumida, essa utilização da energia eólica, tá bom? Então as primeiras tentativas de geração de eletricidade. Essas iniciativas surgiram no final do século XIX, né? E somente no século XX, com a crise do petróleo, aproximadamente lá na década de 70, os investimentos eles se tornaram suficientes e foi a partir desse período que foi possível desenvolver e aplicar equipamentos em escala comercial. Dessa forma, a gente tem, né, que em aproximadamente 1887, lá na Escócia, a gente tem a construção do primeiro aerogerador, né, cuja capacidade, né, seria, né, se a gente fosse fazer uma comparação de qual seria esse objetivo do primeiro aerogerador, basicamente, né, o objetivo é para abastecer um sistema de baterias para iluminação. Em meados de 1931, olhando lá na União Soviética, a gente tem a primeira conexão no sistema eólico à rede elétrica. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, foi utilizado um rotor de 30 metros, cuja potência estimada aí de 100 kW, ok? E aí a gente tem uma fala também retirada do livro base da disciplina de vocês, que é o seguinte: a energia eólica consiste em energia cinética resultante do deslocamento das massas de ar com velocidades variáveis no tempo e no espaço, provocadas por efeitos climáticos derivados do aquecimento da Terra, por radiação solar incidente, rotação e translação da Terra,
bem como pelos efeitos de superfície. Então, por exemplo, rugosidade de terreno, obstáculos, gradiente térmico, entre outras. Ou seja, a energia eólica é usada há muito tempo pelo ser humano. E é essa evolução que vamos estudar de forma resumida. Bom, se a gente olha, né, para a nossa realidade, a gente tem que o surgimento, né, ou a presença da energia eólica basicamente está associada com a preocupação com os impactos ambientais, além disso com a expansão de tecnologias para a geração de energia renovável. Agora, se a gente olha, né, para essa evolução, para a história da energia eólica, a gente, né, volta ali todo o estudo para a questão dos moinhos de vento. E quando eu falo moinhos de vento, eu estou falando dos antecessores, né, diretos das turbinas eólicas, né? Lembrando aí que esses moinhos de vento, então, eles usam a força do vento para gerar todo o movimento rotacional, como eu deixei anotado aí para vocês, tá? Só uma outra observação, moinho de vento, eles foram usados, né, por séculos, né, para realizar tarefa, por exemplo, de bombear água, tá bom? Então vamos ver como que foi o desenvolvimento desses moinhos de vento. Então, invenção lá na Europa, os moinhos de vento de eixo horizontal, eles foram desenvolvidos no continente. Então, em meados do século XII, moinhos de vento de eixo vertical ainda eram utilizados, né? Mas foram gradualmente substituídos pelo modelo holandês de eixo horizontal. Em relação à expansão na Europa, a França e a Holanda adotaram essa tecnologia em grande escala. Aqui eu coloquei para vocês algumas observações quando a gente vai falar da importância econômica desses moinhos e do declínio, o que aconteceu, tá bom? Então, em meados do século XIX, estima-se que cerca de 200 mil moinhos de vento estivessem em operação na Europa, desempenhando um papel crucial, um papel importante na economia. Só que, a partir disso, a gente tem um impacto ali, né, do surgimento da máquina a vapor, que com sua invenção, a energia eólica entrou em declínio nos países europeus. A partir disso, a gente fala, né, de preservação histórica, ou seja, atualmente muitos moinhos antigos eles são mantidos como patrimônios históricos. Aí eu até coloquei algumas observações para vocês. Por exemplo, a máquina a vapor, né, cujo falamos aí do impacto da invenção da máquina, eu preciso que vocês entendam o seguinte, que a máquina a vapor ela permitia, né, gerar energia de forma constante, controlável, independente das condições climáticas, o que era uma limitação da energia eólica. E a demanda por energia nas fábricas, na cidade, exigia, né, fontes mais potentes, fontes mais previsíveis, e a partir disso, né, a energia a vapor alimentada por carvão, então ela atende melhor a necessidade, tá bom? Então por isso que a gente fala a importância econômica e a presença aí desse declínio dos moinhos. Então, para que a gente possa entender, declínio na Europa. Por que eu estou falando de declínio na Europa? Porque eu estou falando de uma profunda transformação no âmbito industrial, no âmbito urbano. E aí a gente começa a observar um crescimento nos Estados Unidos. Por quê? Porque esses moinhos, eles vão começar a ter características, né, simples, leves, eficientes, acessíveis. Então isso auxilia no crescimento quando a gente olha aí para esse crescimento nos Estados Unidos. Então no século XIX, enquanto os moinhos de vento perderam espaço na Europa, sua utilização se expandiu nos Estados Unidos. Então os moinhos eles foram aprimorados com novas tecnologias, portanto eles tornaram-se mais simples, leves, eficientes em comparação com o modelo europeu, tá? Apresentavam, portanto, menores custos de implementação e manutenção. Só para que vocês possam ter uma ideia, a gente tem um modelo muito famoso que é o modelo Eclipse, tá? Basicamente, ele é um equipamento semelhante aos cataventos modernos e eles são utilizados também ali na prática do bombeamento de água e tornou-se padrão para turbinas eólicas nos Estados Unidos. Só para que vocês possam entender, basicamente, né, a construção
se dá da seguinte forma: possuía pás em formato de palhetas, ajustavam automaticamente a direção do vento, usado amplamente para bombear água de poços profundos, ok? A partir de agora, então, vamos precisar, né, olhar para essa evolução histórica da energia eólica. Então, basicamente, a origem. Falar de origem da energia eólica é falar do século VII, né? Lá na Pérsia, onde a gente tem a primeira referência registrada com o uso de moinhos. Basicamente, a utilização, né, da energia mecânica para, né, moer alimentos. Desenvolvimento e aplicações para geração de eletricidade. Lá em meados de 1887, na Escócia, a gente tem o primeiro sistema adaptado para gerar eletricidade a partir do vento. Em meados de 1888, na Dinamarca, a gente tem o início da construção de mais de 100 turbinas eólicas. Em aproximadamente 1976, também na Dinamarca, a gente tem a instalação da primeira turbina eólica comercial conectada à rede elétrica pública. Concluindo, o que a gente então pode concluir sobre essa parte da evolução histórica da energia eólica? Origens: uso do vento então desde a antiguidade. Moinhos de vento então surgiram para moer grãos e bombear água. Primeiras utilizações, então moinhos de vento no Oriente Médio e na Europa medieval. Aplicações em serrarias, bombeamento de uma forma geral. Evolução das tecnologias, então de moinhos simples para modernas, né, turbinas eólicas, e a tecnologia eólica como uma fonte limpa e renovável de energia, ok? Então, basicamente, aqui a gente tem um resumo dessa parte, né, referente à evolução da energia eólica. Falando um pouquinho agora sobre metas e crescimento dessa fonte de geração. A gente precisa falar de metas, né, da Associação Europeia de Energia Eólica, lá no ano de 1991. Primeiro, quem é a Associação Europeia de Energia Eólica? Basicamente, o objetivo primordial dessa associação é basicamente a promoção, né, do desenvolvimento de energia eólica. Essa associação ela tinha alguns objetivos. Então, por exemplo, o objetivo para o ano 2000, instalar 4 gigawatts de potência eólica na Europa. Objetivo para o ano de 2005, ampliar a capacidade para 11,5 gigawatts. Só que, com o crescimento, a expansão dessa energia eólica, né, do mercado da energia eólica, a gente conseguiu alguns resultados antecipados. Então, por exemplo, 4 gigawatts atingidos em 1996, que representa 4 anos, né, antes do previsto. 11,5 gigawatts alcançados em 2001, né, que representa 4 anos antes da meta. A partir disso, a gente precisa também falar um pouquinho do crescimento da energia eólica nos Estados Unidos. Então, falando, por exemplo, lá do ano de 2006, cuja capacidade instalada, né, girava em torno de 4,6 gigawatts. Também precisamos falar de uma expansão contínua e com um crescimento médio anual de aproximadamente 10%, tá bom? Bom, fazendo então uma comparação desse cenário global, né, com um cenário no nosso país, ou seja, no Brasil. Então, falando de capacidade instalada num cenário global, foram adicionados cerca de 117 gigawatts de nova capacidade eólica em 2024, elevando o total global para 1,136 gigawatts. Principais países, né? Então a China liderou as instalações, seguida por Estados Unidos, Alemanha, Índia e Brasil. Participação na geração elétrica, né? Então a energia eólica forneceu aproximadamente 8,1% da eletricidade mundial em 2024. Agora, falando da situação da energia eólica no Brasil, estamos falando de uma capacidade instalada aí, sendo que no ano de 2024 o Brasil conectou cerca de 9,9 gigawatts de capacidade renovável, incluindo eólica, solar e hidrelétrica. E quais são as nossas perspectivas futuras, né? Espera-se que o crescimento então retome a partir aí do ano de 2027, impulsionado, né, por setores emergentes como a questão do data centers e hidrogênio verde. Essa questão do hidrogênio verde eu vou comentar com vocês ao longo das nossas próximas aulas, tá bom? Que é um tema aí que vem crescendo, então é necessário a gente também abordar um pouquinho sobre esse conceito.
Bom, aqui a gente tem uma fala, então, retirada também da literatura, né, referente a essa utilização da energia eólica, referente, né, à inserção dela na nossa matriz energética. Então, temos a seguinte fala: a utilização da energia eólica para geração de eletricidade teve seu começo praticamente com o aparecimento dos primeiros geradores elétricos e foi empregada principalmente em geração de pequeno porte, em países como, por exemplo, os Estados Unidos da América, ainda lá no século XIX. A aplicação comercial da energia eólica para geração de eletricidade começou a partir do início dos anos de 1980, com aerogeradores de 50 a 100 kW, que na época eram considerados máquinas de grande porte, e dessa época em diante, seja devido aos choques do preço do petróleo, ou os anos 1990, devido à crescente preocupação ambiental, o uso da energia eólica na geração de energia elétrica não mais parou, né, de se desenvolver, obtendo em algumas regiões do mundo um grau de inserção cada vez mais significativo na matriz energética de uma forma geral. Falando um pouquinho da questão da geração de energia elétrica, tanto aí de forma global como também no nosso país, como eu vou trazer uma informação aí de um marco histórico, tá? Falar das características dos parâmetros que constituem a energia eólica é falar de fonte renovável e uma fonte de baixo impacto ambiental. É também falar que ela pode ser utilizada em diferentes sistemas de geração elétrica, né? Então ela pode ser utilizada aí em sistemas, né, que a gente fala off-grid, né, que são sistemas isolados sem conexão com a rede, ou on-grid, né, que são sistemas conectados ao sistema interligado nacional. E a partir desse ponto temos que fazer a seguinte observação: o que seria, né, esse sistema interligado nacional? Basicamente são as linhas aí de transmissão que cortam o nosso país de fora a fora. Deixei para vocês a seguinte observação, que esse sim, né, que o Sistema Interligado Nacional, ele vai ser responsável pela distribuição e transporte de energia, né, no Brasil, só que ele enfrenta, né, muitos desafios que podem impactar sua eficiência, confiabilidade e sustentabilidade. Portanto, soluções, né, devem ser ajustadas, né, para auxiliar esse meu Sistema Interligado Nacional. Esses problemas envolvem, né, questões relacionadas à infraestrutura, planejamento, fontes de energia e aspectos regulatórios. Falar de SIM, falar de energia eólica é também falar de um outro conceito, que é o conceito de micro-redes. Eu vou comentar com vocês nos próximos slides quais são as principais características de uma micro-rede, o que seria uma micro-rede e o que a energia eólica tem, né, a ver, né, tem relação com essa micro-rede, tá bom? E aí, olhando para o crescimento da energia eólica no mundo, né, então desde o final do século XX, a energia eólica tornou-se uma das fontes de crescimento mais acelerado, apresenta um incremento exponencial nessa potência instalada globalmente. Em 2018, a gente tem uma capacidade mundial acumulada de 591 gigawatts de energia instalada, como foi mencionado no livro base de vocês, tá bom? Aqui é necessário, né, definir o que seriam essas micro-redes e basicamente quais são as principais características. Então, as micro-redes, né, elas são sistemas de energia, são sistemas locais, né, menores do que as redes elétricas tradicionais, que podem operar tanto de forma autônoma ou conectada a uma rede maior. Elas são compostas por fontes de geração de energia, sistemas de armazenamento como baterias. Quando eu falo essas fontes de geração de energia, né, estamos falando aí, por exemplo, de eólica, solar. Além disso, dispositivos de controle e distribuição de energia, e são projetadas para fornecer eletricidade para comunidades, indústrias ou edifícios aí de uma forma particular. A principal vantagem das micro-redes é a sua flexibilidade e resiliência. Portanto, né, elas são capazes aí de operar de forma independente da rede elétrica principal, como mencionado anteriormente. Isso é muito útil, né, em situações de emergência ou em locais remotos. Quais são as principais características, né, desse conceito aí de micro-redes? Autossuficiência. Então, elas geralmente integram fontes de energia renováveis como a eólica, solar, geração a biomassa,
bom? Muitas micro-redes incluem sistemas de armazenamento de energia como baterias ou banco de capacitores que ajudam, né, a balancear a oferta e a demanda. Esse balanceamento de oferta e demanda é muito importante, né, principalmente quando falamos ou estudamos eólica e solar, devido à questão da intermitência, tá? Então, para que a gente consiga ter um equilíbrio entre essa oferta e demanda. Além disso, as micro-redes, né, aumentam a resiliência dos sistemas elétricos, principalmente em regiões propensas a desastres naturais ou, né, onde a infraestrutura da rede é fraca. Além disso, utilizam tecnologias de controle inteligente e monitoramento com sistemas de automação. Além disso, controle remoto. Solução importante também para promover a sustentabilidade energética, uma vez, né, que utilizam aí fontes de energia renovável e dessa forma, né, auxilia na redução da dependência dos combustíveis fósseis e diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Aqui a gente tem um gráfico, né, no qual é possível analisar a evolução da potência elétrica instalada a nível mundial. Então eu preciso que vocês observem que no eixo X a gente tem lá, por exemplo, o ano de 2001, 2002, 2003 até o ano de 2018. Além disso, basicamente esse gráfico, né, ele vai demonstrar a evolução da potência elétrica instalada, tanto na questão offshore como na questão onshore, tá? E a partir disso a gente consegue retirar algumas conclusões desse gráfico. Quais são essas conclusões? A capacidade instalada total, onshore, offshore, né, cresceu aí cerca de aproximadamente 24 gigawatts em 2001 para 591 gigawatts em 2018. Portanto, isso evidencia uma forte expansão da energia eólica na Europa. Além disso, se a gente olha na característica ou na tecnologia onshore, representado no gráfico de vocês em cinza claro, é possível, né, analisar que essa tecnologia sempre foi a maior parte da capacidade instalada. Já quando a gente analisa o offshore, né, a representação da tecnologia cinza escuro, essa tecnologia aparece com valores muito baixos, né, pequenos no início, mas a gente consegue observar aí um crescimento gradual a partir do ano de 2008. Então, só fazendo uma observação quanto à participação offshore. Isso demonstra pra gente que, embora essa participação ela seja pequena, a participação de usinas eólicas, né, offshore está aumentando de forma progressiva, tá? Então a gente fala da seguinte forma, que a participação offshore ainda é baixa, porém ela é crescente. Aqui eu trouxe para vocês um marco histórico bem importante quando a gente olha para o nosso país. O marco legal para a energia eólica offshore no Brasil está em vigor, né? Ou seja, entrou em vigor em 10 de janeiro de 2025, no qual foi sancionada a lei, né, de número 15.097, que basicamente tem como objetivo estabelecer as diretrizes para a geração de energia elétrica a partir de parques eólicos, né, instaladas em áreas marítimas, né, sob o domínio da União. Isso é um grande avanço, principalmente quando a gente fala de regras para licenciamento ambiental, quando a gente fala de integração com o planejamento energético, então isso torna-se muito importante. Falando então da expansão global da energia eólica, quando a gente fala, né, de forma aí mundialmente, a evolução da energia eólica, então ela ocorre globalmente, mas alguns países, como também já comentamos, né, possuem condições climáticas e técnicas mais favoráveis para sua implementação. A utilização de turbinas eólicas, né, offshore ampliou as possibilidades de geração de energia. O planejamento da matriz energética nacional tornou-se, portanto, mais viável e o tema passou a integrar as discussões estratégicas dos conselhos administrativos de diversos países, e a partir disso a gente também consegue observar uma crescente, né, de trabalhos aí publicados na nossa literatura também sobre esse tema. Além disso, aqui a gente pode também comentar sobre essa expansão da capacidade geradora, tá? De uma forma geral. Então a energia eólica ainda está em processo de desenvolvimento e aprimoramento.
A capacidade de geração já atinge valores entre 1 a 5 gigawatts, que é comparável, né, às pequenas centrais hidroelétricas. Só que além, né, de estudarmos, de mencionarmos a expansão dessa capacidade geradora da energia eólica, é necessário também comentarmos as questões relacionadas, né, ou ligadas com os desafios técnicos. Então, por exemplo, falar de energia eólica é falar dos seguintes desafios: expansão da geração em plataformas litorâneas, como a questão do offshore, é falar de melhorias nos sistemas de transmissão e subtransmissão, é falar dessa integração eficiente no sistema interligado nacional, como comentamos anteriormente, onde então surge esse conceito de micro-redes, é falar do controle e monitoramento realizado então pelo operador nacional do sistema de forma contínua, né? Além disso, né, falar de energia eólica é falar basicamente do aumento de potência unitária das turbinas eólicas, é falar da formação de parques eólicos de grande capacidade. E algumas observações: a energia gerada ela não precisa ser consumida localmente, né? A energia gerada a partir, né, da fonte eólica ela pode ser transportada a longas distâncias e utilizada em diversas tecnologias de uso final. O que é importante a gente notar que então, por exemplo, além dos cataventos e bombeamento de água, a principal aplicação da energia eólica é a geração de eletricidade. E então isso auxilia muito na questão de ampliar suas possibilidades de uso, tornando dessa forma a energia eólica uma fonte versátil e, além disso, uma fonte estratégica, ok? Bom, resumindo, quais são as principais características, né, da energia eólica no Brasil? Então é importante a gente conhecer novamente esse mercado eólico brasileiro. Então a gente tem um crescimento acelerado. Então, segundo, né, basicamente segundo as informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, é a segunda fonte com maior expansão em 2024, como a gente observou lá na nossa primeira aula, com mais de 4,2 gigawatts de capacidade instalada. Além disso, né, a gente tem as regiões com maior potencial. Então, por exemplo, eu tenho a região Nordeste, a representação, né, da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Basicamente, aí vão liderar a questão da geração, principalmente devido aos ventos constantes, né, e intensos. Além disso, falar de energia eólica, como já mencionamos, já discutimos, é falar de uma fonte renovável e limpa. Portanto, né, como eu deixei aqui claro para vocês, não emite gases de efeito estufa durante a geração. É falar também, né, da ampliação desses grandes parques eólicos, né, principal tecnologia adotada com centenas de turbinas instaladas em terra. É falar aí também que a energia eólica ela traz uma contribuição aí bastante importante para a nossa matriz elétrica, portanto ela é responsável por mais de 10% da geração total de eletricidade no Brasil em 2023. E a partir disso ela vai auxiliar muito na questão da geração de empregos e desenvolvimento local. Por quê? Porque com essa construção aí de grandes parques eólicos, né, isso vai impactar de forma positiva comunidades ali ao redor desses parques. Bom, no livro base da disciplina de vocês, temos alguns exercícios, tá? Eu trouxe alguns só para que a gente então possa fixar todo o conceito que foi abordado durante a aula 1, aula 2, e para a gente poder dar continuidade às nossas aulas aí, aos novos conceitos, tá bom? Então, essa primeira questão a gente tem a seguinte contextualização: a necessidade de fontes de energia sempre esteve presente na evolução do ser humano. As primeiras necessidades atendidas se deram por meio da substituição das forças humana e animal para a realização de atividades na sociedade. Desde os tempos remotos, a humanidade utiliza o regime dos ventos a seu favor. A partir do exposto, assinale a alternativa correta quanto à primeira aplicação da energia eólica. Então a gente viu que, né, com a evolução histórica, né, a utilização da energia eólica está totalmente, né, associada à questão de mover moinhos, né, cuja representação falamos que os moinhos são os antecessores, né, basicamente das turbinas. Então, no caso aqui, o item, né, a letra correta seria a letra C,
cuja representação aí, né, cuja alternativa é mover moinhos, né, que mover moinhos representa, então, basicamente essa aplicação da energia eólica que estudamos durante essa aula, tá bom? Exercício de número 2, então temos a seguinte contextualização. O uso crescente da energia eólica é uma verdade incontestável na nossa sociedade. Uma das características dela é ser considerada sustentável, não provocar a emissão dos gases de efeito estufa. A partir do exposto, assinale a alternativa correta quanto à relação entre os gases de efeito estufa e a produção da energia elétrica. Então, item A. A energia eólica nunca é prejudicial ao meio ambiente? Isso daqui é incorreto, tá? Por quê? Porque a energia eólica ela pode ser sim prejudicial ao meio ambiente, principalmente quando a gente vai falar da questão dos pássaros, tá? O vento, item B, o vento é um recurso natural que não utiliza combustíveis fósseis? O item B aí está correto. Vamos analisar os demais aí para que a gente possa saber por que o item C, D e E estão incorretos. Então, item C, o regime dos ventos depende da queima de combustíveis fósseis? Não, a gente sabe que o regime dos ventos, né, não depende da queima de combustíveis fósseis. Então, a gente analisou aí basicamente o regime dos ventos nas falas, né, que eu demonstrei para vocês, retiradas da literatura. Então, o item C está incorreto. Item D, os gases de efeito estufa são relacionados à geração de energia nas hidroelétricas? Não de forma direta, tá? Então, aqui o item D também está incorreto. E o último item, usinas nucleares produzem gases de efeito estufa? Não de forma direta, tá? Então, portanto, o item E também está incorreto. Então, quando a gente fala aí de produção de energia elétrica a partir da fonte de geração eólica, temos que falar que o vento, então, é um recurso natural que não utiliza combustíveis fósseis. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, ok? A partir desse momento, para que a gente então possa dar continuidade aos novos conceitos dentro do nosso curso de Sistema de Energia Eólica, a gente precisa, né, compreender o momento no qual as energias renováveis elas vão se posicionar no mundo, porque houve essa inserção das fontes renováveis, então isso é importante a gente analisar. A gente também precisa, tá? É necessário compreender as projeções do sistema eólico no cenário mundial, que se espera, tá? É também necessário compreender a importância do avanço das energias renováveis na ampliação e na substituição das fontes não renováveis. A partir disso a gente vai analisar alguns gráficos também, né, atualizados, retirados também da nossa literatura. Também vamos identificar o que se espera do mercado eólico brasileiro. Novamente, é necessário entendermos essa projeção do sistema eólico, tanto num contexto mundial como também num contexto nacional. Além disso, é necessário compreender os níveis de investimentos, né, necessários para os sistemas renováveis de geração de eletricidade. Também entender o posicionamento mundial em relação ao sistema eólico. E, por fim, compreender o momento atual brasileiro e os tipos de sistemas de geração de eletricidade. E a partir disso, então, a gente começa a entender de uma forma mais significativa todos os dispositivos, conceitos que envolvem aí a fonte de geração referente à energia eólica. Bom, então falar de inserção, né, de fontes renováveis é falar de transição energética. Portanto, falar de transição energética é falar de uma transformação energética global. Então, antes de abordar o mercado de geração de energia eólica, tanto, né, mundial quanto o do nosso país, é essencial entender, é essencial relembrar que a gente tem uma transformação energética e através dessa transformação energética a gente tem a redução, a busca, né, pela redução das emissões de gases de efeito estufa e a partir disso temos a presença dessa transição energética global, tá? E aí eu até coloquei a seguinte fala para vocês, que o mundo está rapidamente se afastando do uso de combustíveis fósseis devido aos impactos climáticos
portanto, né, buscando fontes de energia limpas e renováveis, que é aquilo que a gente menciona de descarbonização, que é aquilo que a gente também denomina como sendo essa transição energética, essa busca, né, pela transformação energética aí de forma global. Então, a energia renovável, ela é fundamental para atingir as metas climáticas globais, tá? A transição para fontes renováveis não é apenas uma questão econômica, mas sim, né, uma necessidade para a sobrevivência humana. O declínio rápido, né, dos custos das fontes, né, das energias renováveis, de uma forma geral, é o principal impulsionador dessa mudança. E desde 2018, os custos da energia renovável têm diminuído. E o avanço das tecnologias continua, então, a tornar essa geração de energia cada vez mais acessível e competitiva, né? Portanto, é onde a gente, né, fala da questão das micro-redes, como mencionado aí nos slides anteriores. Bom, a partir de agora, é necessário olharmos para a parte, né, do declínio de custos e crescimento das energias renováveis. Então, só para a gente ter uma ideia, nos últimos anos, né, os custos da energia solar fotovoltaica caíram 77% de 2018 em relação a 2010, tornando-se uma opção muito mais, né, que a gente fala, uma opção muito mais acessível. Então, a natureza complementar da energia solar, juntamente com a disponibilidade ao longo das estações, reduz ainda mais os custos do sistema. Então, na Europa, os projetos eólicos offshore, né, têm se tornado mais competitivos em relação aos custos de implementação. Nos Estados Unidos, as hidrelétricas e a energia solar são as fontes renováveis mais utilizadas, tá? Mas a fotovoltaica e a eólica têm o maior potencial de crescimento nos últimos anos. Isso é bem importante. Olhando para outro âmbito, né? Olhando para o âmbito aí da melhoria na qualidade do ar. Então, a poluição do ar, a gente sabe que é um grave problema de saúde pública, em grande parte ocasionada pela queima de combustíveis fósseis e outras fontes poluentes. Então, as energias renováveis desempenham um papel crucial na melhora da qualidade do ar, na preservação do meio ambiente e na proteção das cidades. Só que é o seguinte, a gente pode ter, né, alguns impactos quando se fala de redução de subsídios. Então, caso haja uma diminuição nos subsídios para a questão da implementação de fontes renováveis, poderemos enfrentar, então, a deteriorização da saúde pública, maiores custos com a purificação do ar e um agravamento dos efeitos climáticos. Então, as emissões de carbono, elas continuam sendo, né, uma das principais causas, né, dos gases de efeito estufa. Então, a lacuna entre as emissões atuais e as reduções necessárias para atender os objetivos climáticos internacionais está crescendo. Então, a gente viu, né, do papel do Acordo de Paris. Então, para atingir as metas desse Acordo de Paris é essencial, né, termos uma aceleração substancial na transformação do meu sistema energético mundial. Então, o objetivo, basicamente, né, é limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus até o final deste século, em comparação com níveis pré-industriais. Além disso, é necessária uma redução de 70%, basicamente, nas emissões relacionadas à energia até 2050, né, em relação aos níveis atuais. Portanto, né, a transformação do meu sistema energético, ele, né, pode melhorar a segurança energética, tornando, né, os preços de acesso à energia mais acessíveis para todos. Isso se deve totalmente ao fato aí dessa transição energética. Além disso, né, para países dependentes de combustíveis fósseis importados, as energias renováveis oferecem uma alternativa mais segura, aumentando dessa forma a diversidade das fontes de energia e promovendo dessa forma aquilo que a gente denomina como sendo a flexibilidade do sistema. Quais são os benefícios socioeconômicos de todo esse contexto de transformação energética? Então, a gente comenta que a transformação energética, ela também pode contribuir para reduzir essas desigualdades, promovendo dessa forma, né, o acesso à energia em áreas rurais e de difícil acesso.
Além do mais, essa transformação pode gerar benefícios socioeconômicos significativos, impactando, né, de forma positiva aquilo que a gente chama de decisões políticas. Então, a gente comenta também, menciona que o desenvolvimento de uma indústria local de energia renovável pode gerar, né, grande quantidade de empregos. A ausência dessa indústria, né, resulta na dependência da importação, né, de equipamento para essa minha energia renovável. Então, países com problemas de segurança energética, né, passariam da importação de combustíveis fósseis para a presença da tecnologia estrangeira, tá? Então, isso é quando a gente fala de indústria local de energia renovável, da questão da geração de empregos. Bom, aqui nessa imagem temos basicamente a representação da transformação de energia até 2050. Então, eu preciso que vocês entendam, né, todos esses passos. Então, basicamente é como se fosse um fluxograma, tá? Dessas transformações até o ano de 2050. Então, a gente começa lá com a redução das emissões de carbono, então 70%, né, menores. A gente também conta com a presença da redução, né, dos custos de energia, né, então energias renováveis aí totalmente competitivas. Contamos também com a criação de empregos, então aproximadamente mais de 7 milhões de empregos em toda a economia. Além disso, né, contamos com o mercado aí relacionado com acesso total à energia, então 100% de acesso à energia. Além disso, né, temos a melhoria da segurança energética, então menos 64% de demanda de combustíveis fósseis, né, um número bem importante, seguindo do impacto, né, reduzido, portanto, um maior ganho econômico, né, o que volta ali para a questão da redução das emissões, queda dos custos de energia, criação de emprego, acesso total à energia, melhoria na segurança energética, voltando para esse impacto reduzido e, portanto, um maior ganho econômico. Então, basicamente esse fluxograma, né, essa imagem, representa essa transformação de energia até o ano de 2050. Na aula de número 3, a gente vai dar continuidade a esse mercado eólico brasileiro. A gente vai analisar algumas projeções e alguns desafios, seguindo aí com a parte estrutural, tá bom? Então, a gente se vê aí basicamente na aula de número 3. Até lá!